É isso aí, galera, estamos começando mais um Tô Nem Ligando podcast aqui de bate-papo sobre vários assuntos, temas e sobre tudo, né? Hoje temos a honra aqui de receber esse cara, o professor Francelino, rapaz. Falar uma coisa pra você, viu? Você não dá aula em bar, rapaz, você não dá aula em boteca, esse cara aqui dá aula em bar. Ele consegue ensinar em bar, o cara lá bebendo e aprendendo lá pro concurso público lá também. E vamos falar sobre isso hoje, né? Que é um diferencial do professor Francelino, cara. E já vendendo meu peixe, se inscreva aqui no canal Tô Nem Ligando. Nos siga lá também no Instagram, Tô Nem Ligando lá, só que o Instagram é com 2 i, tá? O Tô Nem Ligando lá. E também compartilha esse vídeo. E vou deixar também o Instagram aqui, todas as informações do professor Francelino aqui também na descrição do vídeo. E depois eu falo dos patrocinadores. Bora logo pro assunto principal. Tamo junto. Professor. Ó, pessoal, não deixa de se inscrever não, porque é com essa inscrição e também com o seu like que a gente ganha relevância aí pro canal, né? Vamos lá. Professor Francelino, criador da aula de bar, rapaz. Já vamos começar o assunto com isso já, que é um diferencial seu, né? Você que não sabe, eu fui aluno do professor Francelino, estudei muito pro concurso da PMDF 2018. Graças a Deus passei, não estou entre as primeiras colocadas, mas estou ainda esperando ser chamado, né? Lá do... eles chamaram agora mais uma turma, né? De 500... Era 750 e eles diminuíram para 500 e pouco devido à pandemia. Você estava nos 750, se fosse? Não, eu estou no CFP8 ainda. CFP8, né? Isso. Mas há uma expectativa de que ainda esse ano seja chamado mais uma turma de 750, né? Isso, aí eu tô dentro. Bom, eu espero que você esteja dentro aí. Tô na torcida por você. Não, com certeza. Criador da aula de bar, o professor Francelino, né? Esse cara também faz mentoria para concurso público, né? Faço é uma espécie de coach, como é que é? É uma mentoria, né? A gente fala que mentoria é diferente do coach, porque o coach ele também tem aquela questão do lado emocional, né? E eu não tenho habilidade para isso, né? Então, eu não fiz curso para ser coach nem nada disso. Mas o que a gente faz lá é a mentoria. E a mentoria é algo baseado no quê? No que a gente está dando em sala de aula, né? Então a gente sabe qual é o número de questões que cai mais. Então é mais uma questão estatística, né? Ou seja, tornar o estudo mais objetivo, mais eficiente. Bom, para quem gosta de entender melhor, é como se fosse um trabalho de um personal. Você tem um personal na academia, a gente tem um personal pro cara que tá lá estudando para concurso. Ó, estuda isso, estuda aquilo, esse tema aqui vai ser mais cobrado, esse não. E aí é de acordo com cada concurso. Você tem uma mentoria diferente. Eu não posso aplicar, por exemplo, a mentoria da Polícia Civil para uma mentoria da Secretaria de Educação, porque elas são mentorias distintas. Até a forma de se portar é uma forma distinta com o seu aluno, né? Então, é uma orientação que você faz, mas uma orientação que vai fazer com que o aluno ganhe tempo de estudo, ele não fique batendo cabeça vezes, né? E aí, tempo para quem estuda para concurso público é tudo. É tudo, é aquela questão, você não vai treinar corrida fazendo natação, né? Exatamente. Para uma prova de corrida fazendo natação. O professor Francelino também tem mais de 60 mil seguidores no Instagram, rapaz, é bom, cara, seu Instagram, hein? Mais 60 mil no YouTube, ele tem lá o canal do professor Francelino mesmo, né? Canal do Francelino. Do Francelino, né? Com mais de 20 mil inscritos também, um dia eu chegarei lá. 20 mil. Aí eu queria perguntar para você, antes de perguntar da aula de bar, por que você mudou o nome do canal? Era canal do Anão? Então, deixa eu explicar duas coisas. Primeiro, esses números, para mim, são importantes porque eu dou aula de uma matéria que, teoricamente, é uma matéria muito pequena nos concursos públicos, né? Ali, orgânica do DF. Vai falando, professor. Né? Então, ela tem uma relevância, assim, teoricamente, muito pequena para concurso. Então, nesse sentido, né, eu considero esses números importantes porque, por exemplo, tem professores de disciplinas até com uma relevância muito maior, como, por exemplo, língua portuguesa, que não tem esses números. Então, o engajamento que é feito durante essas redes é um engajamento muito, digamos assim, intenso. Né? É um verdadeiro engajamento. Pô, já tive mais de 3 milhões de impressões durante uma semana. O meu recorde é 3 milhões e meio. Não, mas isso é muita coisa. É muita coisa. Mas isso aí são a forma, né? É diferente de você falar, você encontra uma linguagem que o aluno se sente, digamos assim,
recebido por isso, e eu tenho um espírito muito competitivo, né? Eu sou tarado por números, eu costumo dizer. Então, assim, eu não quero estar atrás de ninguém. Então, eu sei que dos professores de lei orgânica, eu sei que eu sou o que tem o maior número de... Eu vou falar que você é o mais top, porque... vou falar que ele é o mais top, um dos mais top. Porque na Polícia Militar, na prova escrita lá, eu gabaritei lei orgânica por causa das aulas desse cara. Gabaritei. Eu fui em algumas aulas de bar também, muito bacana. E vamos falar disso agora, né? Antes de voltarmos para... Agora só falar uma observação, porque você perguntou sobre por que eu mudei o nome do canal. A princípio, o canal seria Bizu do Concurseiro. Só que tem uma coisa, ao mesmo tempo que eu sou muito competitivo, eu não gosto de copiar. Se tem uma coisa pra mim que eu odeio é copiar. Você pode se inspirar, né? Posso ver o seu trabalho? Posso. Deixa eu ver aqui o que eu faço. O cara vai lá e copia, né? Eu odeio isso. E no mundo dos concursos a gente tem muito isso. A gente tem gente que copia de tudo. Pra você ter ideia, hoje eu tava meio puto porque eu fiz uma semana especial Acorda Concurseiro. Nessa semana é tudo gratuito, tá? Que eu tô falando pra vocês. Então eu fiz a semana no início de janeiro. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem a troca do ano, né? A pessoa tá mais, digamos assim, predisposta a mudar a vida, o cotidiano dela, essa questão toda. E aí eu fiz uma semana, eu coloquei um nutricionista, coloquei um fisioterapeuta, coloquei um educador físico, um orientador espiritual, até porque essa questão da fé é muito importante para quem está estudando para concurso público, um psicólogo. Coloquei vários professores relatando as experiências que eles tiveram até serem aprovados em primeiro lugar, em diversos concursos, e muita aula. Então foram 15 lives durante uma semana. E num desses desafios, no início do ano, falava assim, falando com a nutricionista, eu falei, vou cortar a Coca-Cola. Ela, Rodrigo, sabia que o grande mal para quem é concurseiro nem é só a Coca-Cola, mas o café, que a gente toma muito café, mas café com açúcar. Não pode, professor, não pode. O café... Rapaz, e o concurseiro é viciado em café. Eu sou viciado em café. Mas aí ela falou o seguinte, o café com açúcar. O negócio é tomar café sem açúcar. Aí eu fiz o desafio para mim, que eu iria... tomar café sem açúcar. Estou tomando, tô conseguindo. Ainda é ruim, viu, gente? Não tô dizendo muito não. Mas todos os nutricionistas e todo mundo que toma fala o seguinte, é só o início, depois você fica de boa. Então eu tô me adaptando e me permitindo a passar por essa experiência. Quando você passa por isso, você também demonstra pro seu aluno que, cara, a gente tá pra qualquer merda, tamo junto. E aí, esse negócio de competitividade, né? Só pra poder resumir. Pode falar. Eu dizia o seguinte... Hoje eu tava vendo alguém falando a mesma coisa, fazendo a mesma enquete. Cara, aquilo fiquei puto, né? Falei, velho, não tem criatividade. Se copiou, né? E aí, quando eu fiz o negócio do bizu do concurseiro, tinha um professor que usava bizu pra outra coisa. Nem é no concurso, nem é do mundo do concurso, mas... Eu falei, velho, eu não vou fazer isso. Bizu mesmo é uma linguagem dica, que vem do militarismo, né? A gente fala muito lá no Exército, bizu, na PM também. Isso, a PM. O Exército. Então, é uma linguagem dos militares. Isso. E aí, eu ia colocar bizu do concurseiro. Porra, top. E aí, quando rolou, eu falei, vou colocar canal do anão. Por quê? Porque, gente, eu sou baixinho. Eu tenho eu tenho 1,66 m. Isso faz muita diferença. Eu já posso prestar o concurso, por exemplo, a PM. Pra PM, já pode. Que tem 1,65 m. Mas, aí eu coloquei porque os alunos me chamavam carinhosamente de anão. É o canal do anão. Só que aconteceu... todo mundo eu me tornei muito mais conhecido com o sobrenome, né? Meu nome é Rodrigo Francelino, né? Aliás, isso é sobrenome, gente, também não é um nome composto. E aí, acabou que eu coloquei porque eu achei que ficaria, digamos assim, as pessoas logo saberiam quem era. Já saberia, né? E hoje a gente tem que estar colocando... uma coisa que as pessoas peguem rápido, né? Exatamente, identifique de uma forma muito clara, né? Então, por exemplo, tô nem ligando. Pô, o cara quando... Minha única dificuldade do Tô Nem Ligando é que as pessoas, quando vão pesquisar lá no YouTube, colocam separado, Tô Nem Ligando. E separado, já tentei colocar o nome separado do canal, só que aparecem milhares de outras coisas, de música e tudo. Aí eu falei, vou colocar junto, que é uma coisa diferenciada, aí eu já oriento. Gente, Tô Nem Ligando é escrito tudo junto lá, tá? Sem separação. Professor, desculpa, mas eu na aula eu fazia o trocadilho direto com o seu nome. Fala aí, Fá. Frangolino. É o Frangolino, professor. Hoje é a aula do Frangolino? Aliás, esse apelido me persegue há um bom tempo, desde quando eu era molecote. Então, os moleques, os amigos, né, e tal, sempre falavam Frangolino e tal. Mas como eu nunca apelei, acabou que nunca nem pegou. Você sabe que o apelido só pega... Quando você apela.
Exatamente. Se você apelar, já era. Então, como nunca... E eu sempre fui o gozador da turma. Você tem essa veia cômica mesmo, né? Então a galera nem pegava, não. Fala aí pra mim agora, como é que surgiu a ideia da aula de bar? Da onde veio essa inspiração e como é que funciona? Então, a aula de bar foi o seguinte, pra resumir, né, gente? Assim, eu comecei a dar aula em 2009, 2008. Eu sei que são E a gente vai anos. falar isso antes, que eu lembro de você contando essa história na sala de aula. Antes de você ser professor, você vai contar essa história. Tá. Aí, comecei a dar aula pra concurso. E, gente, aula pra concurso, quem é concurseiro sabe o que eu tô falando. O cara estuda de domingo a domingo. Domingo a domingo, e assim, você imagina estudar um sábado à tarde, um calor infernal, você acompanhando todos os seus amigos tomando cerveja, saindo, churrasco, Só essa você coisa. estudando, né? E o concurso público o concurseiro é uma vida muito solitária, é uma vida de abdicação. É uma vida de abdicação, porque ele tem que abdicar para poder estudar. Que é isso. E é foda, não é difícil. Desculpa falar o palavrão, mas enfim. Não, pode falar aqui. Mas eu prometo que só vou ficar nesse. E... O que aconteceu? Durante uma aula, lembro até hoje isso, no antigo Gran Cursos, lá de Taguatinga, presencial. Que é aquele gigante lá, né? Eu estudei lá também. Uma turma à tarde, assim, sábado, um calor danado. Aí eu abri uma latinha de Coca-Cola, né? E aí um aluno falou, ô professor... Como eu queria. Eu queria. Eu falei, tu quer tomar uma Coca-Cola e tal? Aí ele falou, não, professor, queria que fosse a latinha. Aí as meninas, já imaginou uma aula no bar, não sei o que e tal. Eu falei, gente, vocês iriam na aula no bar, assim? Aí eu falei, tá, e fiquei pensando nisso, né? Só que, pra tornar, é uma linha muito tênue. Pra tornar uma zona, é muito fácil pra virar uma zona. Então, o que aconteceu? A minha esposa, ela é psicóloga. E na psicologia existe das pessoas que eles estudam, tanto a pedagogia também estuda, que é o Skinner. Esse cara, um alemão, ele dizia o seguinte, que tem um reforço positivo e um reforço negativo. Reforço positivo, para vocês entenderem, o cara não gosta de correr, mas ele precisa correr para perder peso, essa coisa toda. Mas ele adora ouvir música. E aí, o que ele faz? Ele começa a correr ouvindo música. A música, na verdade, é apenas um reforço positivo para que ele pratique algo que ele não quer. Entende? Reforço negativo. Por exemplo, você que tem filho, falou 3 vezes com o menino não ouviu, você dá um tapinha nele. Reforço negativo. Então, ele falava muito sobre isso. Então, dentro desse conjunto da aula e tudo mais, a minha aula já é presencial, gente, ela já é uma aula muito animada. Mas ela não é a mesma aula da aula de bar. Porque se eu levar a aula que eu tenho animada para o bar, torna a zona. Vira a zona. Sabe, pô. Porque eu vou fazer um exemplo e tal. Então, o que acontece? Chegou lá no bar, o ambiente já é um ambiente que a gente desconstrói aquele negócio de tenho que estudar e tudo mais. Então, é um ambiente muito mais despojado. Então, o que eu falei? Cara, eu vou chegar lá e resolver questão. Até porque eu sei que o comportamento do meu aluno que vai é de estudar. Eu nunca tive nenhum aluno que saiu de lá bêbado. Nunca. Por quê? Porque a história, para vocês entenderem, gente, a gente tenta criar também a questão do consumo responsável. Hoje, a nossa sociedade prega muito essa questão de que para ser homem a gente tem que estar bêbado na farra. Ou para poder estar bem numa farra, eu preciso encher a cara de cana. E não é assim. Eu posso muito bem sair e me divertir horrores sem a necessidade de beber. Sem usar droga, sem beber, né? E criou-se uma mentalidade de que pra gente ser feliz a gente precisa estar enchendo a lata. E isso é muito perigoso porque se você tiver predisposto, a gente sabe que o uso da droga também é uma questão genética, é uma predisposição. E se você começa já, desde adolescente, de muito novo, a incentivar isso, obviamente que no futuro você vai ter mais alcoólatras, vai ter mais drogados, você vai ter mais viciados. Então, a minha ideia era fazer uma aula divertida, num ambiente descontraído, que não perdesse o objetivo, que era o objetivo de quê? De estudar, na véspera do concurso, para diminuir a ansiedade, né? E que a gente não, em nenhum momento, incentivasse o consumo de bebidas. Então tem aluno que vai e não toma uma cerveja. Fui eu no meu caso, né? Até Agora, porque normalmente o concurseiro, rapaz, eu vou te falar, o concurseiro é quebrado. Né? Quebrado. Quebrado. Mas você viu que tinha gente tomando cerveja. E aí o que acontece, gente? Eu falo, você já almoçou e tomou uma cerveja? Já. Você bebe pra ficar louco?
Não, eu tomo pra, de repente, degustar. A ideia é essa. Aí tem as meninas que tomam um drink, tem as meninas que... Aí, agora, comer, a galera come. Porque eu dou concurseiro, a galera come pra caramba. Estudar dá fome, velho. Então a galera arrocha na comida, arrocha na bebida, e é um ambiente bem legal. E aí eu já tô com... Esse ano vai fazer, em março, 8 anos de aula de bar. Eu fui em 2018, no Venance 2000, se eu não me engano, aula de bar lá. Cara, muito bacana. Eu vou falar pra você essa história aqui. Fui eu e um amigo meu, professor. A gente lascado de dinheiro até a alma. Aí não tinha espaço lá, porque todo mundo estudando, não tinha espaço. Aí, lota demais. Aí um casal pediu pra dividir a mesa com a gente. Eu e o Anchieta sabe disso. Aí nós dois quebrados lá, fudidos, lascados. Aí, de repente, a mulher pede uma porção de carne assada. Eu falei, meu Deus do céu, que fome eu tô. Eu tava com fome, né? E resolvendo questão, aquela coisa ali, e só com o dinheiro da gasolina, que tinha de moto, daqui de moto até lá é muito longe, 50 km. Meu irmão, é uma quebrada pesada aqui pra gente chegar. Aí, rapaz, e ela comendo, e aquela coisa, aquela vontade, vocês querem? Eu falei, não, obrigado. Eu não comi, né? Porque até orgulho também, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, a aula foi bacana pra caramba. E realmente o que você falou, a sua aula no bar, eu observei, já tinha observado, isso é muito diferente da aula no cursinho. No cursinho tem aquela veia mais cômica. Eu lembro até você, uma vez, falando para um aluno, engraçado, tem gente que paga para estudar e não estuda, né? Chega lá e fica conversando. Sim. Aí você resolvendo aquelas questões e tudo lá, aí você virou para a aluna, tá até atrapalhando a aula, você virou para o aluno, vem cá, meu filho. Desculpa, eu lembro do exemplo até hoje. A bunda da mulher, quando ela tá na academia, vai parar de crescer, de ficar aquela bunda bonita e tudo, se ela parar de malhar? Aí ela ficou meio assustada assim, não. Então, seu cérebro, seu conhecimento vai parar de crescer, você vai parar de aprender se você parar de estudar? Ela, não. Aí eu sei, então presta atenção na aula. É porque o que acontece, gente? A gente tenta... E assim, eu faço isso com todo mundo, sabe? Por quê? Porque eu quero que o cara esteja lá e ele acerte. E nessa aula de aba, especificamente, eu falei 2 itens que caiu na prova. O professor Paulo Sérgio falou outro e a gente ficou durante a aula toda sacaneando, porque o Paulo Sérgio falou, vai cair só um item de lei orgânica. Caíram 3, né? 3 questões, foram 3 pontos. E aí a Rebeca entregou vários, entregou um do milho e da soja, falou outro também lá do... Porque foram questões que caíram. Então, assim... Nós vamos para essa aula de bar, como é na terça-feira, que é segunda, sempre segunda e terça. E a gente fecha o bar. Só fica concurseiro, ele sabe disso. E lota. Não tem vaga. Se você não... Se não comprar antes... Eu vou fazer uma aula de edição comemorativa e para aula de bar dos 8 anos. Agora chegando a vacina vai ficar mais isso, né? Eu vou fazer uma comemorativa, vou adotar os protocolos. Inclusive, gente, eu queria dizer para vocês que eu cheguei de máscara, tá? Tem álcool aqui, tem álcool em gel aqui. E... Porque tanto eu não quero colocar a vida de risco aqui da família do Lauro, como também não quero a minha. Então, a gente está seguindo esses protocolos e com muito medo, né? Porque, infelizmente, essa doença é uma doença muito escrota. Para alguns, não faz nada. Para outros, faz muito, né? Faz muito mal. E a gente não quer, né, pagar para ver o preço, né? Professor, também a gente tem lá... Eu assisti os seus vídeos, né? Ainda quando era... Quando a gente está estudando para o concurso, a gente assiste mais, né? Quando era o nome Canal do Anão ainda. E eu lembrei que você gosta muito de fazer paródia. Adoro. Aí eu lembro daquela paródia Whisky, água de coco, do sócio de Tem do Alcidivapu. Alcidivapu. Se você conseguir colocar o link aqui pra galera assistir, dá uma olhada pior que depois. Não. Aqui, mas eu vou colocar na descrição do canal, vai estar lá. Você coloca aí. Vou colocar o seu canal lá direitinho. E depois você nem ouviu o funk, né? Tem um do funk. Tem um do funk depois, né? Do MC Kevinho. Nunca pegou essa, não? Não, ainda não. Vou assistir. Reintegração. Mas não, eu não fiz o clipe ainda, mas tem uma outra paródia já. Tem a paródia. E essa ideia veio do nada, assim? Cara, na verdade é o seguinte, tem coisa melhor do que você... Os mnemônicos, né? Ajuda ou não ajuda? Ajuda demais. Assim, pra galera que tá no início, ajuda muito. Depois que você tá um tempo estudando, você já não precisa mais daquilo lá. Mas porque você já pegou os mnemônicos no início, né? Já incorporou, aquilo vai, né? E aquilo fica no seu subconsciente. Mesmo que você queira, já era. Fica, você tá lá na prova, você já lembra lá da musiquinha. Não, tem aluno que fala, o Cid Vaplu, ninguém será discriminado, né? Porque é o trechinho lá do refrão. Então, assim, é uma coisa que a gente faz com 2 objetivos. Primeiro, é engraçado, é idiota, gente. É idiota pra caramba, mas o cara esquece. Não porque as músicas mais chicletes são as músicas mais idiotas, né? E a gente ajuda, de certa forma, a retenção do conteúdo, né? E assim, você já pensou também
Porque sua aula é muito engraçada, né? Em fazer make show também, de stand-up nessa área. Cara, se fosse pra fazer um stand-up, eu tenho um texto pronto pra fazer. Só que eu vou ser bem sincero, pra fazer isso, primeiro, eu tinha que saber se a galera iria realmente iria num negócio desse. Como eu te disse, eu sou muito competitivo. Eu ficaria muito mal se eu fizesse desse errado. E eu tenho medo, de repente, das pessoas acharem que o professor Francelino virou comediante, sacou? E o cara não assistir minha aula achando que eu sou um comediante e não um professor. Não professor, né? Porque veio aqui a entrevista passada, tá lá no canal, viu, gente? Do Whindersson Lima, um comediante de stand-up aqui do DF, né? A galera, eu nunca fui no show dele, o pessoal disse que é muito engraçado, que ele é muito bom, né? E essa área de stand-up no DF tá uma área muito crescimento ainda, né? Que é mais São Paulo. Assim. Eu acho que São Paulo começou com isso, estourou, né? A gente já tem um bom tempo que estourou. Eu acho que estourou mesmo com a galera do CQC, né? Alguns anos atrás. Aí veio o Rafinha, né? O Danilo, né? Gentili, essa galera toda. Mas a questão do stand-up é mais comum mesmo nos Estados Unidos, né? A galera forte lá. Mas, enfim, eu tenho um texto. Acho que daria pra fazer a galera rir. Um dia faz um teste depois que passar essa... Porque seu nome, quando você falar stand-up, né, vai muito ex-aluno, seu aluno vai, né? Acho que dá pra lotar um local. Eu só tenho medo disso, entendeu? Do cara achar que eu virei comediante, não sou professor, e aí eu respeito muito. Se tem uma coisa que eu respeito, é a minha profissão, é o que eu faço. Eu tenho um tesão pelo que eu faço, eu tenho um verdadeiro amor pelo que eu faço. Você assistiu minhas aulas. Isso. 11 horas da noite, não sai ninguém da minha aula, todo mundo fica. Se eu falar, vou ficar mais meia hora, nego fica louco, quero ficar mais. O cara tem que buscar o ônibus dele e tal. Ele, não, quero ficar mais, professor. Porque... O tablado, pra mim, da sala de aula, é sagrado, sabe? É ali o momento onde a gente tem a troca de conhecimento e é uma troca verdadeira, genuína. O cara quer conhecimento. E num país onde a gente tem falta de conhecimento, as pessoas terem esse desejo de estar numa sala de aula estudando, pra mim é muito gratificante, entende? E antes de você ser... professor, você é advogado também, né? Na verdade eu sou advogado, né? Sou advogado. Até hoje eu não me considero professor porque eu entendo que para ser professor você tem que ter o curso de pedagogia, ter estudado. Não, mas depende da área, não? Sim. É porque lá a gente estuda didática de ensino e tudo mais. Tem muitos alunos que falam assim, cara, você tem mais didática do que muito professor aí. Mas é porque isso a gente vai aperfeiçoando, vai passando. Então, o quadro, a gente vai aperfeiçoando o quadro da gente, a gente vai aperfeiçoando o material da gente, né? Então, eu lancei a mentoria, e a mentoria, por exemplo, é tudo isso. Meus materiais, cara, eu brigo direto com a minha diagramadora. Não, faz isso, não sei o quê. Volta várias vezes o material. Até vou mandar um beijo pra Laninha, né? Desculpa aí que eu faço ela trabalhar pra caramba, mas... é porque tem que estar de uma maneira em que o aluno, na hora que ele visualize, quem tem memória fotográfica, na hora da prova ele lembra do meu material. Sacou? Ele lembra até daquele pinguinho de café que tá na ponta da folha, sacou? Porque ficou um negócio muito, digamos assim, visualmente falando, ficou um negócio prazeroso de visualizar, prazeroso de estudar. E fala aí pra mim, antes de você ser professor e advogado, você me contou uma vez que você era cobrador de van. Na verdade, é o seguinte, eu tenho uma história de vida muito humilde, né? Então, assim, como todo mundo. Então, meu pai é um vigilante, né? E minha mãe é uma técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde. E mais de muito tempo atrás e tal. Então, assim, a gente não tinha... Eu nunca passei fome. Da Ceilândia? Da Ceilândia. Eu fui nascido e criado na Ceilândia. Né, mas cuidado, viu, gente? Nascido e criado na Ceilândia. O cara é perigoso. Da quebrada. Então, assim, eu nunca tive uma vida de fartura. Eu tinha, mas eu não tinha em abundância. Exemplo. Nunca faltou nada, mas também não... era contadinho. Por exemplo, eu sou o irmão mais velho de 3, né? 3 filhos do meu pai. Então, assim, meu pai e da minha mãe. Eu tinha um lápis de cor. Queria um lápis de cor Faber-Castell. Eu não tinha Faber-Castell. Era mais caro. Né? Eu tinha um lápis de cor, mas eu só tinha aquele lápis de cor que eu ia ganhar e era pro ano inteiro. Então, assim... tinha que cuidar, né? Tinha que cuidar, tinha que sempre... Por isso que hoje, quando eu crio os meus filhos, eu vejo as coisas jogadas, eu fico louco, sabe? Porque eu não tive aquilo, sacou? Então, o tênis.
Tinha um par de tênis. Eu também sou desse. Era então desse eu jeito. limpava o tênis e tal. Aí eu gostava de engraxar aquele sapato, deixar o bicho bonitinho. Aí meu pai colocava os deles lá. Então. Aí meu pai, como era vigilante e tal, e meu pai é muito apegado aos filhos, meu pai e minha mãe. Então, ele queria acompanhar o desenvolvimento da gente. E ele não ficava em casa porque ele tinha que trabalhar todas as vezes à noite em plantão, para dar conta de pagar as coisas. E aí, ele teve a ideia, porque a gente estudava na escola e tal, ele falava, ó, vou levar vocês pro futebol, que a gente tá louco com futebol. Aliás, eu sou louco até hoje, mas a gente jogava escolinha, essa coisa toda. Então, começou a fazer... E você é bom de bola? Cara, é o seguinte, eu era um cara muito esforçado, jogava bem, não jogava mal, mas quem era o craque da minha família era o meu irmão. Meu irmão era o craque. Meu irmão era o craque. Mas quando jogava eu contra ele, meu irmão... Era tipo Brasil e Argentina. Nunca aceitava perder pra ele. Aliás, como eu disse que eu tenho um espírito muito competitivo, então o que me tornava, digamos assim, um cara bom é porque eu não queria perder, sacou? Então eu gostava muito, gosto muito. Eu sou fissurado por futebol. Você é igual um Cristiano Ronaldo. Que o Cristiano Ronaldo. Você vê que o Cristiano Ronaldo não nasceu com aquela habilidade igual a do Neymar. Você é um Cristiano Ronaldo. Mas assim, não, você é estilo, Mas o cara é tão vaidoso, ele é tão competitivo que hoje o cara tá com mais de 30. Quantos são? Uns 33 anos? 35 anos e o cara ainda joga igual o menino. Em alto ainda, nível. Né? Em alto nível ainda. Alto nível. Então aí o que aconteceu? Meu pai saiu, pegou começou a levar a gente. Os outros pais dos outros alunos não conseguiam, pediam pro meu pai levar. Aí acabou que meu pai pegou uma escolar. Aí começou a fazer o escolar e depois disso, meu pai fez então ficou trabalhando na van e aí começou a fazer transporte pirata, até que depois, quando menos percebeu, alugou uma van, aquela coisa toda e tal. Tempo daquela vanzinha amarela no DF. Isso. Gente. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu gostava muito de trabalhar, porque eu via meu pai trabalhando muito. Sou tarado por trabalhar. Tarado. Vira uma madrugada fácil trabalhando e tal. E aí, eu chorava, né? Implorava para poder trabalhar com ele, para ser cobrador. E aí, eu fiquei um bom tempo de cobrador, mas era só durante as férias. Por quê? Porque meu pai priorizava os estudos, né? Falava, não, você vai estudar... Você vai estudar. Aí estava lá, Francelino, com aquela bolchetezinha clássica, né? Bolchete, óculos catinguelê, aquele óculos na testa. Isso aí, rapaz. Já foi muito tempo lá do lado do motorista, porque sempre cabe mais um naquela van. Bora aí, você lembra de assento e tá com assento e NG Batalhão. Rapaz, aquela van, andar naquela van era um carrossel, rapaz. Era foda. Porque eu lembro daqueles balões que fazia ali, né, que tava tinha centro ali. Eu não sei como é que aquelas vans não capotavam, não virava. Tinha muito irresponsável. Meu pai não era, não. Mas tinha muito irresponsável na época. Não, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí você resolveu, com estudo, esforço, né? Fazer direito. Se interessou por direito, por quê? Não, e foi graças a Deus por conta desse período que meu pai trabalhou na van, que meu pai conseguiu, assim... Mas desde você já queria fazer direito? Então, eu tinha uma grande dificuldade, cara. Eu tive um grande... Escolher, ó. Pra escolher. Eu queria o direito, mas também queria fazer comunicação social, sacou? Eu queria ser jornalista. Por que não jornalismo direto? Na época não tinha? Eu queria, porque na época tinha a comunicação social, porque aí você pode trabalhar em diversas áreas, né? Você pode trabalhar, de repente, dentro de um jornal impresso, que na época era jornal impresso ainda, né? A gente não tinha. E era chique você comprar aquele jornal. Hoje não tem essa pegada, né? Mas pra galera mais antiga, ele lembra disso, né? Ou acordava no final de semana, olha, o correio, né? Então... eu queria muito isso. Mas eu também tinha essa paixão pela advocacia, por ser advogado. E aí acabou que eu virei advogado. E assim, eu percebi que você é um cara que estava muito, assim, sempre atualizado, sempre à frente, né? Do seu tempo. Aí veio a pandemia, mas você já trabalhava antes com aula à distância. Pela internet, né? Já. Aí você só aprimorou, no caso. Porque aí... Cara, vamos agora intensificar. E intensifiquei muito mesmo. E qual cursinho que você está dando aula hoje? Ou se dá aula em vários? Eu estava muito tempo numa rede de cursos online, que era o Gran Cursos Online. E aí, em 2019, eu recebi o convite de estratégia. E fiquei no estratégia. Hoje estou fazendo alguns trabalhos para ele. Mas hoje minha carreira está sendo mais... solo, né? Solo. E falando em Gran Curso, acho que o meu professor também, cara, top demais, Thiago Medeiros, você conhece? Demais. Abração, Thiago Medeiros aí. Ó, vou falar direito penal. Isso.
direitos humanos. Direitos humanos. Já foi por causa dele que eu comecei a ter facilidade. Você sabe que eu sou formado em pedagogia, né? Aí, quando eu comecei a estudar para direito, eu tinha a dificuldade que todo aluno tem. Você vai para o cursinho em Taguatinga, normalmente eles já pegam pessoas que já sabem alguma coisa, né? E eu tinha muita dificuldade na linguagem de acompanhar. Eu falei, meu Deus, o que é MP, o que é litígio, o que é essas coisas? E falava sempre aquela coisa toda, aquela loucura, né? Aí o Thiago Medeiros teve um projeto aqui no Santo Antônio Descoberto, ele veio dar aula aqui, veio de lá dar aula aqui, né? E a linguagem dele, a didática dele era muito simples. Eu acho que todo mundo que vai dar aula para concurso tinha que pensar nisso. Então tem muitos professores que espantam porque querem trazer o preciosismo técnico para cá, saca? E aí eu acho que isso atrapalha. Isso aí você tem que ser, principalmente para os alunos, porque é o seguinte, o conhecimento, ele é algo apaixonante. E ele também mexe muito com a vaidade das pessoas. Então, há uma linha muito tênue e que o cara pode perder o fio da meada do que é da aula ou do exibicionismo. Exibicionismo, quando eu estou falando, é que ele já não está mais preocupado se o aluno está ou não está aprendendo ou não. Ele está se exibindo o seu conhecimento, mostrando, olha como eu sou foda. Como eu sou foda, né? E eu sei isso tudo. Então eu tenho diversos amigos que são muito bons, mas que pecam nisso. Eu vou falar? Não. E te falando nisso, cheguei a dar aula num cursinho aqui no Santo Antônio. Porque aquela questão, quando eu estava estudando, eu estudei um tempo fazendo cursinho, né, presencial. Aí depois acabou aquilo lá, não tinha mais dinheiro para estudar, fazendo cursinho presencial, comecei a estudar em casa. E em casa rende muito quando você está disciplinado. Às vezes rende até mais do que no cursinho, o presencial. Né? E aí os meus colegas ficaram enchendo meu saco. Lauro, bora estudar junto. Só que eu não sei estudar junto, eu sei estudar do meu jeito ali, né? Falei, quer saber, vamos fazer o seguinte. Eu arranjei um quadro branco, ganhei de uma escola, do diretor da escola, Paulo Alexandre, valeu aí pelo presente. E ganhei na igreja que eu frequentava, na Wesleyane, eu ganhei uma sala de aula lá atrás. Aí eu fixei o quadro lá e chamei a galera. Falei, tá lá, assim, se vocês quiserem, vão lá. E eu tinha pegado meio que a linha sua de ensino, que eu gostava daquela linha, e do professor Thiago Medeiros, né, que é coisa bastante simples. E eu comecei a dar aula lá no cursinho. Eu sozinho, de graça, pra galera, chamei e tudo, e começou a lotar. Só que meus amigos que tinham me chamado, nenhum apareceu lá. Era galera totalmente... E depois eu recebi convite de uma faculdade para dar aula no espaço dela, recebi convite... Que é uma coisa assim, uma coisa vai ligando a outra, né? Quando a pessoa vai falando bem de você. E minha didática é bastante simples, porque como eu já sou professor, eu tentava simplificar o máximo possível. E eu recebi aula do cursinho de Águas Lindas para começar. Hoje, se eu tivesse seguido, acho que já era para eu ter virado professor de cursinho. Porque você vai estudando, você vai se aprimorando, né? É o seguinte, primeiro são várias coisas, né? Assim, o estudo de casa rende mais por quê? Porque você está fazendo estudo ativo. Existe o estudo ativo e existe o estudo passivo. O estudo passivo é quando você fica lá, passivozão, recebendo a informação. O estudo ativo é diferente, tá? Aqui você tem que ler. Você tem que ler, você tem que fazer. Então, por que muitas pessoas falam que é melhor o PDF da videoaula? Porque o PDF faz com que obriga você a ler. Né? Quando você não entende, você vai para videoaula, né? Mas tem videoaulas que são tão boas que você não precisa pegar no PDF mais, tá? Não vou dizer que esse seja o meu caso, mas vende o seu peixe. Tem videoaulas que são assim. Então tem muito essa questão. E aí o que acontece? Existem várias formas de você aprender. Uma delas, a que tem a maior absorção de conhecimento por parte de quem estuda dessa forma, é o estudo quando você dá aula para outra pessoa. Ou seja, tem muita gente que é tímida, mas coloca o espelho e começa a fazer isso. Eu falo muito também para os meus alunos da mentoria. Quando os alunos fazem isso, eles ganham um percentual de acerto muito maior do que tinha antes. Alguns pais vão achar que você tá doido, né? Caraca, meu filho tá doido, virou esquizofrênico, tá falando sozinho. O espelho. Mas são técnicas, você vai desenvolvendo técnicas. Cara, você quer passar para ganhar um concurso que você não vai ficar rico, mas você também nunca mais vai passar fome na sua vida. E não vai passar necessidade. Você vai estudar ou não vai? Vai. Vai, pô. Você vai fazer isso ou não vai? Vai, pô. Né? Então, até que são formas, e por isso que você deslanchou, porque, na verdade, você estava estudando. E assim, me obrigava a estudar,
Me obrigava a estudar. E outra coisa também, só que eu tive que parar, né? Porque não dava tempo de estudar todas as matérias. E eu dava aula sozinho de todas as matérias lá. Aí veio outros colegas meus, né? E começou a me ajudar. E assim, até porque não existe um cara bom em tudo. Todas. Se você encontrar alguém que fala, eu sou professor de tudo, não existe isso. Não existe. Existe um professor, por exemplo, eu sou um professor de ilha orgânica. Sou professor de ilha orgânica. Pô, conheço bastante. Aí tem outras disciplinas que estão ali paralelas e que são muito próximas, aí eu sei, mas tem gente que quer dar aula de tudo, e quando você quer dar aula de tudo, você não dá aula de nada. De nada. Galera, gostaria de agradecer ao professor Francelino por estar aqui no canal Tô Nem Ligando, me deu as honras aí. Porra, velho, o tempo tá corrido, daqui a pouco eu tenho que trabalhar também. Professor, faz seus agradecimentos e vende seu peixe, fala seu Instagram aí, apesar que vai estar na descrição do vídeo o Instagram do professor Francelino, vai estar também o canal do professor Francelino lá, também o canal do Francelino, né, do YouTube, segue lá também, se inscreva no canal do Francelino, tá aberto aí. Bom, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né, bom, já peço aí para vocês deem like aqui, meu vídeo não pode ser o que tem menos like, não, senão eu vou ficar triste. Com certeza. Né? Esse vídeo tem que ter pelo menos umas 3.000 visualizações. Não sei se vai ter isso não, mas se tiver 2 já tá ótimo. Já tá 2 ótimo. Eu garanto. Minha é da minha mulher. Obrigado. E 3 da minha mãe. Então, o que eu quero bom, já que a gente está no início de 2021, desejar um feliz ano novo para você, que você tenha um ano de 2021 repleto de oportunidades, né, que a gente possa ter um ano de luz, já que o ano de 2020 foi um ano de trevas, né, assim, para se dizer. Um ano também para a gente fazer muita reflexão da vida, né, e dar valor a coisas importantes que foram deixadas de lado, como a família, a oportunidade de estar convivendo com os seus amigos, né, de forma próxima. Então, que a gente possa valorizar mais um abraço, um aperto de mão, né, uma conversa simples e sincera, ainda que seja para tomar uma cervejinha na esquina, para comer um churrasquinho. Pedir para quem não me segue, se possível, me seguir lá no Instagram, @Rodrigo Francelino. Eu tenho lá o canal no YouTube, é o canal do Francelino, se puder seguir também. E quem quiser receber dicas para concurso público, gente, eu tenho um WhatsApp. Nesse WhatsApp eu mando dicas de forma gratuita para todo mundo. Basta apenas que você adicione esse número que eu vou falar na sua lista de contatos. Depois você manda uma mensagem para mim, dizendo o seu nome, por exemplo, Lauro, e o concurso que você está estudando. Então, por exemplo, Lauro está estudando o concurso da PCDF. Então, ele adicionou o número, depois manda a mensagem para mim dizendo Lauro, tracinho PCDF. Aí eu vou adicionar o Lauro, ele vai integrar a lista de transmissão e vai receber inúmeras dicas, materiais você gratuitos. Quer falar o WhatsApp também? Eu vou falar o número do WhatsApp, é 61995290698, tá? Então 61995290698. Vai estar lá na descrição também esse número do WhatsApp do professor. E aí a oportunidade da gente estudar, quem não estuda, já começar a estudar. O conhecimento é a única forma de você sair da ignorância, vir para a luz, e é a única forma para quem hoje está na merda, tá, de mudar a sua vida. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem muito aluno que fala, poxa, qual é a melhor forma de motivar alguém para estudar para concurso público? Eu costumo dizer o seguinte, velho, pega a sua carteira. Pegou a carteira? Peguei. Abriu a carteira? Abri. Aí, viu o que tem lá dentro? Viu, tem nada, professor. É isso mesmo. Esse é o maior motivo para você querer mudar de vida. Então, é isso. É pensar hoje no que você gostaria de ter dado para o seu filho que você não deu, né? É para essa mãe hoje aí, que é mãe solteira, tá? E fica, de repente, tendo que ter a necessidade de receber R$200 de pensão, né? Porque tu ainda resolveu se envolver com um cara pobre, né? Então, você falar o seguinte, cara, meu filho não precisa passar por uma humilhação dessa, sabe? Vou estudar, vou transformar. Então, eu queria deixar essa mensagem, que o conhecimento é a única forma de trazer você para a luz e de transformar a sua própria vida. E de transformar a vida do próximo. Então, muito obrigado, Lauro, pela oportunidade. Eu que agradeço. Com Deus. E tamo junto, galera. Tamo juntos. Antes de terminar aqui, só fazer uma pincelada. Rapaz, que loucura foi essa da PRF, né? Cara, foi muito em cima. E além do concurso da PRF, a gente também ainda tem um concurso da PF, né? Então tem Polícia Federal em março, vamos ter o concurso também da PRF em março.
E agora é hora de estudar, né? Mas isso já era algo que era avisado. Então, a gente sempre fala, não deixa para estudar após a publicação do edital. Estudou após a publicação do edital, é muito difícil a pessoa ser aprovada depois disso. Não estou dizendo que é impossível, tá, gente? Mas é muito difícil. Por quê? Porque é uma infinidade de conteúdos, tá? Nem todo mundo pode estar só estudando. Se é difícil para quem só está estudando, imagine para quem de repente trabalha. Então a gente sempre fala, olha, estude antes, estude com organização, por isso que a mentoria, de certa forma, ajuda nisso. E não precisa ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa. Mas organizar, porque a principal dificuldade de quem está estudando para concurso público é organizar isso. Então, organizando já era. Sim. E eu estudei 2 anos para PM, continuo estudando também. Cara, eu acho que não passei na primeira turma porque é aquele seguinte, eu já tava com 30 anos, sabe? É aquela pressão, no dia da prova, aquela pressão. Meu Deus, eu tenho que passar. E eu errei questão besta. Chego em casa, depois eu errei umas 5 questões que eu falei, meu Deus, como é que eu errei 5 questões desse jeito? Né? E aí é o que isso acontece. Faz a diferença. E o que faz a diferença também é o quê? É muita revisão. Muita revisão. O autocontrole é importante. Por que na semana eu coloquei um psicólogo? Porque as pessoas acham que isso é bobagem, mas é importante você dar uma palavrinha para você diminuir um pouco a ansiedade, utilizar exercícios que de repente vão fazer com que você fique mais tranquilo durante a execução da prova. Pô, a gente está falando de uma oportunidade que vai transformar a sua vida. Então você precisa estar bem preparado. E era a última chance minha. Entendeu? Então tem que estar muito preparado. Galera, professor Francelino veio aqui com esse bate-papo aqui incrível aqui no Tô Nem Ligando. Você vê que o nível do programa só tá aumentando, rapaz. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final, você que ficou. Todas as informações vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Eu só queria agradecer a você, Lauro, e dizer que, pô, eu sempre tô aberto. Você falou assim, pô, será que você poderia vir? Cara, eu vou pra qualquer pessoa. Eu fiquei impressionado. Um cara igual o Francelino dá moral pra mim. Não, mas é porque a gente tem uma vida muito cheia, mas eu vou pra tudo. É encontro de jovens na igreja, quando as pessoas pedem pra palestrar, eu vou. Ah, professor, você cobra alguma coisa? Não, pô, eu vou porque eu quero ajudar, sabe? Você pode, de repente, estar aqui num programa que nós temos com jovens, falando com jovens, eu sempre vou. Tudo que eu faço dessa forma, e eles falam, pô, mas você não cobra isso? Não, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu quero estar presente, eu vou porque, cara, eu sei que essa é uma forma da gente, de repente, acender, sabe? Alguém para estudar, convocar alguém para estudar. Esse aí, eu fiquei mais fã seu agora depois disso, viu? Mais fã. Galera, Tô Nem Ligando. Valeu. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Bye.